olhar de raio-x. Porte médio, ágil, estrutura forte e bem proporcionada, expressão vigorosa e sadia. Interpretação de morfologia racial, tronco. As regiões anatômicas que compõem o tronco são o peito, a cernelha, o dorso, o lombo, a garupa, ancas e a cauda. O peito do manga-larga machador está descrito no padrão como largo e profundo. A largura a gente vê por frente e a profundidade a gente vê no sentido vertical. Cernelha, que é composta pelos processos espinhosos das vértebras dorsais, ela tem que ser longa, não cortante, com uma certa cobertura muscular. Tá aí um ponto importante. Do alto da cernelha até o chão, encontramos medidas que credenciam os machadores para o registro. Nós temos como altura ideal para as fêmeas 1,46 m e os limites 1,40 m no mínimo e 1,54 m no máximo. Nos machos, a altura ideal de 1,52 m, aceitando de 1,47 m a 1,57 m no máximo. No tronco, o padrão descreve dorso de comprimento médio, reto, musculado, harmoniosamente ligado à cernelha e ao lombo. O lombo curto, com uma cobertura muscular adicional nessa região, já que é uma região que não tem costelas. Então ela tem um reforço na sua musculatura nessa região. E reto. Garupa ampla, mais longa do que o dorso lombo. Ancas também com uma certa cobertura muscular até para sua proteção, uma região muito sujeita a acidentes. A garupa tem o ângulo levemente inclinado, como reza o padrão, por isso a inserção da cauda é uma inserção média. Falando da cauda, ela tem que ter o sabugo curto e as costelas têm que ser longas e arqueadas, ou seja, em forma de arco. Ao falar das costelas, é importante entender um pouco de outras medidas. Tem algumas proporções que determinam que o manga-larga machador é um cavalo mediolíneo, ou seja, ele é um cavalo que não pode ser nem muito grande, nem muito pequeno. Então, essa altura da cernelha, medida no ponto mais alto da cernelha, e a altura da garupa, elas têm que ser iguais, ou a cernelha mais alta. É importante também essa proporção aqui, do final da cernelha até o osso externo, que é essa profundidade torácica, aliada a essa medida do externo até o solo. No manga-larga machador, em média, os animais adultos vão ter aqui 60 centímetros nessa medida e 80 centímetros daqui até o solo. É uma proporção de 1 mais 1/3. Além dessa, a medida da altura da cernelha em relação ao comprimento corpóreo, que é medido daqui, da ponta do úmero até o final aqui da garupa, elas têm que ser muito próximas. Nos últimos anos, o machador teve um aumento em seu comprimento corpóreo, de 1 a 3 centímetros. Assim explica o diretor da ENA. A maior valorização da marcha nos últimos anos levou a algumas mudanças na morfologia. Uma delas é a proporção da altura da cernelha em relação ao comprimento corpóreo. A valorização da marcha levou a um ângulo escápulo-humeral e coxo-femoral, ângulos mais fechados. Isso fez com que nosso animal se tornasse um pouquinho mais comprido no seu comprimento corpóreo do que alto na altura da sua cernelha. O que pede o guardião da raça na região do tronco? E o que desclassifica? Você sabe? Nós teríamos 3 casos aí. A cifose, que seria o dorso de carpa, a lordose, que seria a inversão da coluna, como você pode ver aí na figura, e a escoliose, que é bem mais rara nos equinos, que seria um desvio lateral da coluna. Passando para a garupa, o defeito desclassificante dela seria essa garupa ser derreada, ou seja, demasiadamente inclinada, uma inclinação acima do permitido, lembrando que o padrão descreve uma garupa levemente inclinada. A parte reprodutiva, como defeito desclassificante, nós teríamos nos machos a simetria testicular acentuada, a anorquidia, que seria a ausência dos testículos, ou o criptorquidismo, que seria
1 ou 2 testículos na cavidade, na bolsa escrotal. Nas fêmeas, seria doenças congênitas, né, do aparelho reprodutivo, que é uma condição mais rara nos equinos, mas pode acontecer, então seria também um defeito desclassificante